Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. O Colorado que amanhã entra em campo pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, jogo único contra o São Luís de Juí. Nesse vídeo a gente traz a equipe que deve ser mandada a campo pelo técnico Paulo Pezzolano. As semifinais estão praticamente definidas. Já se sabe qual será o adversário do Inter caso avance para as semifinais do Campeonato Gaúcho. O rival fez a sua parte, mas daquele jeito. A gente vai falar sobre isso também nesse conteúdo. O zagueiro que foi liberado para deixar o Inter e se apresentar lá em Portugal e bastidores da redenção de Rafael Borré com a camiseta colorada. Eu te conto tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, peço para tu deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E vamos lá, gente. O Inter entra em campo amanhã, 18 horas, no estádio Beira-Rio, contra o São Luís de Juí. O Inter que tem uma expectativa aí de 17 mil torcedores para o jogo no Beira-Rio amanhã. Ingressos bem acessíveis para o torcedor colorado nesse Campeonato Gaúcho, e a expectativa de que o torcedor vá ao Beira-Rio. Não sabemos ainda se vai estar chovendo na hora do jogo, tá marcando, né, mas Porto Alegre tá um tempo louco, marcou chuva o dia inteiro hoje nesse sabadão e acabou até abrindo o sol no final da tarde, calor, enfim. Então a expectativa é que chova na hora do jogo do Inter, mas não sabemos ainda, né? Não dá para contar com isso, então torcedora principalmente aqui de Porto Alegre, torcedor e torcedora do Inter, vá ao Beira-Rio para apoiar o Colorado amanhã às 18 horas contra o São Luís de Juí, jogo único, né? Um jogo, empate vai para os pênaltis, quem vencer no tempo normal avança às semifinais do Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho que já tem 2 semifinalistas definidos. O Ipiranga de Erechim venceu o Caxias fora de casa na última sexta-feira. O jogo único também foi em Caxias. O Caxias tinha melhor campanha do que o Ipiranga, mas o Ipiranga Canarinho venceu fora de casa e deverá ser o adversário de Inter e São Luís nas semifinais. A gente sabe, né? Tem aquela conta, aquela matemática de campanha, né? Uma melhor campanha pega a última campanha dos classificados para as semifinais, né? Então, nesse caso, é o Ipiranga de Erechim. Deve ser o adversário do Inter caso o Inter avance amanhã contra a equipe do São Luís, tá? E do outro lado, o Grêmio, num jogo bem ruim, acompanhei esse jogo hoje à tarde, o Grêmio jogou mal, mas se classificou, ganhou com um gol do Carlos Vinícius de pênalti. Tô vendo que tá tendo aí um rebuliço de redes sociais, discussão se foi pênalti, se não foi, enfim, mas o Grêmio acabou avançando, foi para as semifinais e vai encarar o vencedor de Juventude e São José, que se enfrentam na segunda-feira lá em Caxias do Sul, também em partida única. Então tá mais ou menos definido. Inter ou São Luís contra o Ipiranga, São José ou Juventude contra o Grêmio. Bom, em relação ao jogo do Inter amanhã no Beira-Rio às 18 horas, o técnico Paulo Pezzolano já deixou claro, vai seguir com o planejamento de priorizar o Brasileirão. O Inter joga na quinta, 9h30, aqui em Porto Alegre também contra o Palmeiras, e disse já, depois da vitória contra o Caxias no último jogo da primeira fase, que seria um time mexido, com garotos, reservas, como tinha sido já na vitória por 1-0 lá na Serra no último final de semana. Então o Inter deve ter algo nesse sentido em relação à escalação. Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Félix Torres ou Cleiton Sampaio com o Juninho na zaga e o Alisson na lateral esquerda. Denis Marfo, primeiro volante, o Villagra pode aparecer, depende da questão de percentual de gordura, ficou fora por conta disso do jogo contra o Flamengo, então é Villagra ou Denis Marfo, e o Thiago Maia. Mais à frente, Tabata, Alex e Gustavo Prado, ou até podendo aparecer o garoto João Vitor, e o Alejandro, que deve ganhar minutos e deve ser titular amanhã na partida no estádio Beira-Rio. Novidades, tá? Alan Rodrigues deve ser relacionado, recuperado da fáscia plantar no pé direito. O Benjamin deve seguir de fora. Já começou a trabalhar calçando chuteiras no gramado do CT Parque Gigante, mas o ganês ainda é dúvida se vai ser relacionado amanhã. A tendência é que não. E a dúvida também em relação ao Villagra, se ele vai ter condições de jogo, e tendo condições, se ele vai começar como titular ou no banco de reservas. Deixa eu falar aqui sobre o zagueiro que está sendo liberado pelo Internacional. Eu estou falando do Everton, o zagueiro das categorias de base do Inter, chegou a ser relacionado entre os profissionais em 2024 com o Roger Machado, depois teve alguns treinamentos com o elenco profissional do Inter no CT Parque Gigante, mas não conseguiu ganhar muito espaço, seguia jogando pelo Sub-20 do Inter, foi para a disputa inclusive da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou seja, ele sobrou inclusive dos garotos que começaram o Campeonato Gaúcho.
Os zagueiros da base eram o Pedro Cauã e o Lázaro, né, que estão ainda trabalhando com os profissionais que disputam o Campeonato Gaúcho. O Everton sobrou também dessa lista e foi jogar a Copinha, e ele foi liberado para jogar no Santa Clara de Portugal, tá? O garoto tá com 19 anos, rescindiu o contrato com o Inter, ele estava vivendo seu último contrato como profissional do Inter. O Inter, para não ter que abrir uma negociação, porque não conseguiria pegar muita grana também no negócio, não receberia propostas de compra pelo Everton, optou pela rescisão amigável do contrato, mas o Inter mantém um percentual de venda futura de 30%, tá? O Inter segue com 30% dos direitos econômicos desse garoto, que agora vai jogar no Santa Clara, lá em Portugal. É mais um jogador a deixar o Internacional nesta janela. Deixa eu falar aqui sobre alguns bastidores bem interessantes da redenção do Rafael Borré, atacante que nesse início de temporada está muito bem. Já são 5 jogos, 5 gols e 1 assistência, 6 participações diretas em gols, né? Porque, vamos lá, o Borré, por exemplo, no Grenal, ele faz 2 gols, mas ele participa dos outros 2 gols. Ele dá a cabeçada que bate no Marcos Rocha e entra, isso não contabiliza, evidentemente, em estatística, e ele faz um corta-luz belíssimo para o 4º gol. Ele faz o corta-luz, tem o domínio do Carboneiro e o passe para o Bernabé fazer o 4º gol na vitória do Clássico. Então, assim, participações diretas em gols do Inter na temporada são 6, mas se for considerar como vem sendo importante o Borré nessa temporada, vai bem além desses números, né? O Borré começou de fato com o pé direito, e o Tomás Rames do GE trouxe algumas informações bem interessantes que vão ao encontro de algumas coisas que a gente já falou aqui no canal. Por exemplo, do Rafael Borré, ele ter uma equipe pessoal de trabalho para o seu dia a dia. O Borré, ele conta com chefe de cozinha na sua casa, com um nutricionista particular, conta com inclusive um motivador particular, tá, que trabalha uma parte mais psicológica do Rafael no dia a dia, do Rafael Borré no dia a dia. Tem um fisioterapeuta particular. Eu até conversei com vocês em 2024, quando o Borré chegou, ele teve alguns problemas de lesões físicas e tal, alguns desconfortos musculares, e eu sempre ouvia de pessoas do Inter, cara, o Borré é maluco. Ele não que isso seja, não tô falando no mau sentido, tá, pejorativo, mas porque tem outros jogadores que fazem isso também. Mas que o Borré, por exemplo, quando ele tem algum tipo de lesão, o jogador não é obrigado a trabalhar 2 turnos, mas o Borré faz questão de trabalhar 2 turnos. Ele trabalha meio turno lá no CT e trabalha em casa também com profissionais particulares para se recuperar mais rápido das lesões, tanto que isso sempre aconteceu. Sempre que o Borré tinha uma lesão que ia levar ali 1 mês, 1 mês e meio, 2 de recuperação, o Borré voltava em menos do que isso, porque é um cara muito profissional nesse sentido. E, por exemplo, nessa informação que o Tomás trouxe lá no GE, ele dá conta de que um dos profissionais que trabalha com o Rafael Borré, ele é ex-treinador do Mohamed Salah, tá? Treinador pessoal do Mohamed Salah, e que está aqui em Porto Alegre trabalhando diretamente com o Rafael Borré. E isso é muito interessante também. O cara não é só aquela galera do dia a dia que trabalha com ele, que até a gente vê em relação a outros jogadores, que tem o seu próprio fisioterapeuta, sua própria nutricionista, chefe de cozinha ou algo do tipo. Não, ele tem um treinador particular, inclusive, que é ex-treinador do astro do Liverpool, o Mohamed Salah, que também trabalha com o atacante do Inter. Nada por acaso, né, gente? Nada é por acaso, e a gente está vendo um ótimo início de 2026 do atacante colombiano do Inter. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.